Olá, Shalom. Graças a Deus, estamos mais uma vez aí para a nossa série de estudos, falando sobre o desenho de Deus para a sua vida. E graças a Deus que hoje nós estamos inovando, não é isso? Que coisa boa! Estamos aí desfrutando de mais uma ferramenta das redes sociais que Deus tem nos proposto para este tempo. Graças a Deus por isso. Quando a palavra diz que em tudo dai graças, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam bem, quem diria, né, que esse tempo chamado de crise, esse tempo chamado de pandemia, traria para nós recursos tão importantes, tão relevantes, como ferramentas para testificar e para propagar o reino de Deus. E graças a Deus que estamos aí, né? E como nesse tempo que nós estamos aí, ainda é chamado de quarentena, né? Que são 40 vezes tantos tempos, mas é um tempo que Deus tem nos dado para reconstruir o altar familiar. É um tempo que o Senhor tem nos dado, Deus tem nos dado como autor da vida, um tempo para nós, uma chance, né? De recomeço, um tempo de passar mais tempo com ele, um tempo de passar mais tempo com a família e um tempo de passar mais tempo conosco mesmos. E veja que nesse tempo muitas pessoas têm entrado em crise porque têm passado mais tempo consigo mesmas. Pessoas que às vezes não tinham tempo para si, não tinham tempo para pensar, né? Não tinham tempo para se programar, ou, melhor dizendo, se reprogramar. E Deus tem nos dado este tempo. E como este é um tempo que Deus tem privilegiado a igreja como tempo familiar, não é diferente para a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo, que é a família de Deus. Então, hoje, nós estamos aqui de uma maneira toda especial, né? Com dois convidados muito importantes, que são o pastor Leandro e a pastora Gabriela. Shalom, pastor Leandro. Shalom, pastora Gabriela. Eles fazem parte da nossa família ministerial. Dê um alô para que nós possamos prosseguir com o nosso tema, o desenho de Deus para a sua vida. Amém. Pode falar, meu amor, pode dar o shalom. Shalom, shalom. É uma alegria poder estar inovando, né? Hoje em equipe, em família. Nós louvamos ao Senhor e queremos já, né, colocar as nossas vidas para abençoar a todos vocês que estarão acompanhando esta live, essa dinâmica que vamos proporcionar o ensino. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastora Gabriela, pela sua contribuição. Pode Amém. falar, Glória pastor Leandro. Então é isso, estejamos com expectativas, porque grandes coisas já tem feito e fará o Senhor. Boa noite a todos. Amém. Amém. Então, veja bem, nós estamos com o tema o desenho de Deus para a sua vida. E só relembrando aí, fazendo um breve feedback, nós estamos falando sobre as fortalezas. Então, nós estamos falando, dando aí uma contribuição para que você se identifique, né, a sua existência, entre o seu relacionamento entre você e o Criador. Qual é o propósito de Deus ter te trazido à existência? Né? Nós estamos falando exclusivamente da sua identidade em Deus. E, então, falando sobre este tema, nós estamos aí numa série em que nós falamos sobre as fortalezas. As fortalezas, que são fortalezas? São fortificações de pensamentos que vêm influenciar, né? Influencia nas nossas ideias, influencia nas nossas decisões, na nossa conduta. E isso por quê? Porque afeta o nosso psicológico, afeta a nossa genética e também afeta o ambiente no qual nós vivemos. Então, quando nós falamos aí de fortalezas psicológicas, nós frisamos muito
acerca das muitas vozes que nós temos ouvido neste tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo de guerras de ideias, são muitos pensamentos, são muitas filosofias, e então aquilo que você empresta aos seus ouvidos, né? Que você permite ouvir, então isso está formando os seus pensamentos, está formando a sua mente, e de maneira que vem influenciar. E às vezes nem sempre nós permitimos, né? Nós dissemos aqui que desde a nossa infância, às vezes até mesmo desde o ventre da nossa mãe, muitos já ouviram, já tiveram influência de vozes, de palavras que veio afetar o seu psicológico. Nós falamos também sobre fortalezas genéticas que vêm influenciar, né, trazendo enfermidades. Nós falamos também, hoje, especificamente, né, nós damos a introdução na nossa classe passada, falando sobre as influências ambientais, né, fortalezas ambientais, que influenciam diretamente no nosso espiritual. E então, hoje, juntamente com a pastora Gabriela e pastor Leandro, nós vamos clarear mais para você, né, dando instruções conforme o Senhor tem nos instruído também. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas influências espirituais. Lembrando que Jeremias 29, no versículo 11, diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, se você espera conforme o propósito de Deus para a sua vida, se você conhece do propósito de Deus para a sua vida, então certamente você também espera o bem acerca de você mesmo. Amém? E é isso que Deus quer. Então, nós vamos contribuir para que você pense, para que você fale, para que você caminhe conforme os propósitos de Deus. Amém? Quem quer falar primeiro? Pastora Gabriela ou pastor Leandro? Aleluia. Como você diria para as pessoas, especificamente nos dias que nós estamos vivendo, pastora Gabriela, nesses dias em que nós estamos vivendo, quando as pessoas estão mais próximas, né? O esposo está mais próximo da esposa, dos filhos, né? E vice-versa. Como que esse ambiente poderia influenciar para positivo ou negativo na questão espiritual? Sim. Hoje mesmo estávamos refletindo, né, até junto com meu esposo, recordando a importância de se cultivar, primeiramente, uma atmosfera espiritual, né? Porque tudo o que nós gastamos muito tempo observando, ouvindo, né? Tudo que nós gastamos muito tempo nos dedicando, isto é o que vai crescer em nós. E assim como é uma atmosfera interna de pensamentos, de ideias, então, assim, também vai manifestar uma atmosfera que vai determinar um ambiente. Ou seja, se eu exerço um domínio nos pensamentos, no que ouço, no que penso, no que falo, então também eu posso cuidar do ambiente onde eu estou inserida. E hoje, né, particularmente neste tempo, as famílias estão todas tendo oportunidade de estarem perto, juntos, né? Muitas das vezes não tinha esse tempo de qualidade de estar juntos, observando, ouvindo e falando com maior frequência. E aí a importância, né, de refletir esta influência de uma atmosfera interna, de quando eu tenho, né, os pensamentos corretos, quando eu tenho uma linguagem correta, então eu posso construir um diálogo saudável. Eu posso construir um ambiente de saúde, uma saúde emocional, uma saúde de planejamento, de ideias, de compartilhar a vida entre matrimônios, entre família, né? Porque
muitas das vezes, dentro das nossas casas, em família, estamos em um ambiente poluído, com muitas informações, né? Informações que vêm de fora para dentro, mas muitas das vezes não estamos cuidando de uma atmosfera também interna. Então, com isso, entra um conflito, um colapso de informações, né? Ou seja, temos que cuidar de uma linguagem que provém de pensamentos, né? E de uma capacidade de construir o diálogo, de construir, né, um relacionamento em família com um propósito. E aí a importância, e aqui nesse ponto eu quero citar Efésios, no capítulo 4, versículo 29, quando o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, nós estamos em um momento um momento oportuno, né? Um momento que temos que cuidar do que estamos construindo com palavras, porque nesse propósito de restaurar o altar familiar, é importante restaurar a linguagem, as palavras que saem da nossa boca, né? Para que tenhamos uma comunicação saudável, um diálogo com propósito. É tempo de rever tudo aquilo que estamos cultivando em nossa atmosfera interior. O que temos ouvido, o que temos visto, assim também estamos comunicando. E esse será o ambiente na nossa casa, o ambiente nos relacionamentos. Então, é tempo de selecionar o que ouvimos. É tempo de aprender a ouvir a voz de Deus, de ver as coisas como Deus vê, para que a linguagem realmente restaure essa comunhão e esse altar familiar. Amém. Glória a Deus. Pastora Gabriela, você falou da atmosfera interna, né? E você disse também da atmosfera externa, né? Daquilo que vem de fora, e você falou também do que está dentro, né? Então, nesse tempo em que as pessoas estão mais juntas, né? As famílias estão mais juntas, Pastor Leandro, nos ajude aí nessa questão. Então, quando nós estamos juntos, né, a tendência é nos conhecer melhor. Veja que outro dia eu estava vendo, eu sei que parece ser uma piada, mas se é uma piada, tem um fundo de verdade, né? Um moço, um homem, tinha o costume de todos os dias, né, sair do trabalho e ir para o bar, tomar uma cerveja. Então, quando ele chegava em casa, ele já estava, né, bem relax, e jantava e ia dormir. E então, por causa da pandemia, agora ele já não pode mais fazer isso. E ele dizia assim, não é que a Dona Maria lá em casa é uma pessoa até legal? Por quê? Ele passou a conhecer a esposa dele. Mas eu te pergunto, pastor Leandro, né, principalmente você que é o cabeça, que é o homem, né, que é o sacerdote da casa, e que, graças a Deus, Deus tem usado como instrumento aí de maestria para tantos lares. Pastor, mas e quando se descobre no próximo, né, nos filhos, ou no pai, na mãe, que o ambiente interno, né, já não é tão legal assim, né, porque a gente recebe influências, mas já existe um depósito lá dentro, né, como nós dissemos acerca das fortalezas psicológicas. Às vezes tem algo reservado lá dentro que nós descobrimos no outro e que não é tão desagradável assim. Né? Então, assim, ou nós mesmos podemos descobrir este ambiente. Como retirar isso? Vamos chamar de lixo, né? Porque é lixo, não é algo bom.
como retirar este lixo para recebermos influências positivas? Então, é o importante a renovação primeiro da mente, né? Porque Sim. muitas vezes nós criamos imagens, padrões, conceitos sobre algumas pessoas, né? Que muitas das vezes isso não é uma verdade. Simplesmente é algo que foi criado de forma rápida, de forma precipitada, né? E o conviver, o relacionar, vai mostrar realmente quem é cada um, né? O relacionamento, ele nos brinda, nos traz essa verdade, né? Uma coisa é conhecer, de ouvir falar, outra coisa é de viver, né? De se relacionar. E é importante, primeiro, a renovação da mente. Eu ouvi outro dia, pastora Zezé, uma definição muito interessante sobre o termo renovar a mente. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Roma, Romanos né? capítulo 12, né? Isso, quando ele Romanos disse, não, capítulo 12, versículo 1. isso, quando ele disse assim, não se conformem, né, com este mundo, antes sejam renovados. Então, eu entendi assim, uma definição muito interessante do que é ser renovado. E a gente sempre pensa que renovar significa encerrar uma coisa e começar outra coisa, né? A gente sempre associa renovo a abandonar a vida, abandonar as pessoas para começar coisas novas, Sim. né? E é Mudar de interessante, cidade, achando que né? tudo vai resolver o problema. E aí a definição que eu achei interessante sobre renovo é que uma das definições de renovo é quando se corta, né, um galho de uma árvore para que ela possa crescer um novo galho, para que ela possa se renovar. Se não há um corte, se não há poda, então não há ali a vida, né, sendo gerada de novo. Ou seja, não se corta a árvore, se corta simplesmente o galho, aquele galho que já não está produzindo, aquele galho que não está dando frutos, né, para que ele possa dar frutos. Então é interessante, primeiro, né, a renovação. E para a renovação é importante o ambiente, mudar o ambiente, mudar a atmosfera, né? Muitas vezes nós nos acostumamos com os ambientes da forma que estão, às vezes necessitando de cuidado, de limpeza, de organização, às vezes necessitando de um certo investimento da nossa parte para a gente mudar o cenário, né? Mudar o ambiente. E também não só na questão física, mas também na questão espiritual, que é a atmosfera. Né? Tem uma linguagem de fé, tem uma linguagem de amor, tem uma linguagem profética. Né? Isso pode transformar qualquer padrão de mentalidade que esteja incorreto. Né? Nós temos que aprender a construir uma atmosfera favorável para a renovação. Amém. Amém. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, diz assim, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E ele diz assim, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, é muito importante essa questão aí que o pastor disse, né, de renovar. Por que se renova algo? É porque descobre que não está funcional, né? Ou que já está velho, não é isso? Que não tem mais utilidade da forma que está, então precisa-se de um renovo, né? E lembrando que o renovo de Deus não é um remendo, né? Como se disse aqui, às vezes as pessoas acham que pode alcançar uma transformação, mas não se tem uma iniciativa, uma decisão, né? O renovo exige uma decisão, e essa decisão com certeza vai custar para nós, né? Vai ter um preço de renúncias, né? Um preço de disciplina.
como o pastor disse aí, o preço de mudar a linguagem. Então, como que eu vou mudar a linguagem se eu não recebo algo novo da parte de Deus, né? Quando ele fala aqui que as armas das nossas milícias, né, uma guerra, né? Vamos colocar, estamos numa guerra, numa batalha. Então, não pode ser algo funcional de acordo com a nossa mente, mas tem que ser algo que é instruído por Deus. Se estamos falando de um desenho, de um projeto de Deus para a vida, para a nossa vida, então nós, mais uma vez, tornamos a afirmar, nós precisamos do manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Aqui estão as instruções para renovar a nossa mente. Então, se nós podemos mudar a atmosfera interna com o poder da palavra, consequentemente, certamente, o ambiente, né, a atmosfera ambiental vai mudar. E isso, com certeza, vai barrar, né, vai impedir, vai aniquilar as influências de espíritos maus na nossa convivência familiar ou pessoal. Aleluia. Sim? Eu ouvi uma frase uma vez, pastora, eu achei interessante. Sim. Muitas vezes nós queremos mudança, que as coisas mudem, né, no que está fora. Só que a mudança tem que começar em nós, né? Às vezes nós é que temos que mudar para que as coisas passem a mudar no campo exterior. Sim. Sim. A mudança sempre é de dentro para fora. Pode falar, pastora Gabriela, pois não? Com certeza. Aproveitando esse, né, o que foi oportuno que o Leandro falou sobre o processo da poda, né? Ou seja, nesse tempo de convergência da família, a estar juntos, vão ser necessárias as podas, né? De podar, de remover muitas coisas para contribuir na restauração de um relacionamento familiar. E como a pastora Zezé falou, a primeira pergunta, né? Como remover essas coisas ruins, remover esse lixo e tantas coisas que necessitam ser retirados, podados, como remover? E então entra, né, aquele que tomou a consciência, que teve o ponto, né, o ponto de uma reflexão para uma mudança, porque teve uma mudança na sua mente de que é necessário remover muitas coisas. Então, nesse processo, nessas mudanças, é importante realmente acreditar, fazer um investimento, ter coisas criativas em Deus para que seja um processo, não seja um processo traumático, não seja tão doloroso, né? Por exemplo, quando você quer tocar em um ponto que você vai estar debitando algo que ali já está carente, já está em um sofrimento. Então, é importante buscar em Deus o poder criativo que vem da palavra, que vem da inspiração do Espírito, para organizar o ambiente, para promover, né, trazendo benefícios, acreditando, né, nesse ambiente, para que possa tocar e remover aquilo que não é produtivo. Né? E aí entra a sabedoria da mulher, aí entra a criatividade da mulher na culinária, na organização, entra a criatividade da mulher de trazer a beleza, a formosura, que a palavra criativa nos favorece e nos dá ferramentas, né, para cativar, para despertar o valor dentro do lar, o valor em família. Né? É tão importante não se dar tanta ênfase nas coisas que estão erradas. A gente tem um lema aqui na escola, pastora Zezé. Aqui nas nossas classes nós temos um lema. Nós não focamos assim para destruir, para confrontar as coisas erradas. Nós primeiro trabalhamos no que é correto. Primeiro focamos e instruímos as coisas que devem ser construídas,
para depois mostrar, porque quando uma pessoa entende o que ela tem que construir, o que ela tem que viver, então ela vai se deparar com tudo aquilo que é obstáculo, é estorvo, que está impedindo na caminhada, né? E isso é muito importante nesse tempo de tantos temores, tantas incertezas. É importante a gente trabalhar o aspecto positivo, criativo, inspirador, que a palavra criativa, o Espírito Santo nos leva a proporcionar esse ambiente favorável para as mudanças. Porque há uma resistência muito grande em mudanças quando não se vê, como a pastora mesmo disse, quando não se vê possibilidades, não se vê saídas, mas quando nós vemos possibilidades e saídas, então já não é tão doloroso deixar certas coisas que se tornaram como vícios de linguagem, vícios sentimentais, né, como uma dependência, né, por uma fortaleza instalada. Remover essas fortalezas, primeiro temos que mudar o foco, mudar o propósito, não é verdade? Encontrar um propósito que tudo que vai ser removido não importa, não tem valor. Né? Já encontrei aquilo que preenche, que tem sentido, que traz propósito. Sim. Amém? Isso que isso compartilhar. Você quer dizer que não devemos reforçar, né? Se identificamos os pontos negativos, não devemos reforçá-los. É porque é muito primeiro, buscar aquilo, a solução, né? As possibilidades, porque quando nós ensinamos ou quando nós propomos o que é correto, aquilo que é correto automaticamente já denuncia o que está incorreto, né? Não é isso? E sim. já mostra a possibilidade de mudança. Exatamente. Né? Porque, às vezes, a nossa tendência é vamos colocar assim, por um egoísmo, né? Ou talvez uma defesa própria, de reafirmar aquilo que está negativo, né? Quando nós falamos, parece que estamos reforçando, dando mais força, né? Para que o negativo continue a sobressair. Mas se nós mostramos que existe uma saída, uma outra forma de fazer, de falar, exatamente. Então, com certeza, né, o ambiente já está sendo mudado, o ambiente já está sendo fortalecido para alcançar um propósito que seja individual, né, em família, porque eu acredito, principalmente nesse tempo, né, nós acabamos, quando a gente está falando aqui de ambiente, nós acabamos falando no coletivo, né, e falando de coletivo, tempo de pandemia, o primeiro coletivo que vem à mente é família, né? Mas, então, assim, quando a tendência de reforçar o que está negativo, na maioria das vezes, quando nós apontamos o que está errado, nós estamos nos auto-justificando, né? Ou dizendo que o outro está fazendo daquela forma, mas que nós não faríamos ou que nós faríamos melhor. Mas nenhuma família começa sobre uma atmosfera negativa, né? Ainda que seja uma atmosfera, vamos colocar assim, exterior, né? Um ambiente exterior negativo, mas dentro tem um propósito, né? Tem um sonho, né? Tem uma expectativa positiva, tem sonhos. E, então, no decorrer da caminhada, esses sonhos podem se esvair exatamente por causa dessas influências, né? E são muitas chamados abortos espirituais, né? Sim. Então, este é um tempo... Sim, pastor, pode falar. É interessante, pastora, saber,
né, é algo que eu tive pensando. Nós, muitas vezes, queremos os resultados diferentes, mas sempre fazemos as mesmas coisas. Quantas vezes nos pegando, nós mesmos nos pegamos querendo alcançar um resultado que ainda não alcançamos, mas não queremos mudar os nossos hábitos, não queremos mudar as nossas prioridades, né? Não queremos mudar tudo aquilo que realmente devemos nos comprometer com objetivos, metas, para cumprir este propósito, né? E quando se fala de necessário de construir uma atmosfera, é muito bom recordar o que o apóstolo sempre nos ensinou. A atmosfera fala do ar que respiramos. Sim. Né? O ar que respiramos. Isso está falando de uma atmosfera espiritual. Muitas vezes não sabemos de onde vem, né, os desgastes, o cansaço, a frustração. Não sabemos de onde vem isso. Só que se a gente parar para perceber, né, muitas vezes a gente está em um ambiente negativo, em um ambiente de palavras corrompidas, palavras torpes, né? As palavras aí já estão quase que um ambiente tóxico, né? Um ambiente tóxico que você já não consegue mais respirar, que o ar já está poluído, contaminado. Já não há mais ambiente para criatividade, para ânimo, né? Para poder ouvir a Deus. E uma coisa que é certa, Deus não é uma voz de murmuração, Deus não é uma voz de lamento. A Bíblia diz que Deus, ele está assentado em meio aos louvores do seu povo. Ou seja, Deus se assenta onde há louvor. É importante. Entendi. Amém. Isso é importante, principalmente em família, né? Em família, nós podemos usar a criatividade, né? Tem as crianças são pérolas, elas são presentes de Deus em um lar, né? A inocência, a criatividade, a alegria das crianças. Então, tudo pode se influenciar. Então, assim, vamos dar uma clareada nisso aí, porque nós falamos algumas palavras aqui que são chaves. Nós falamos em atmosfera, não é isso? Nós falamos em clima e nós falamos em fortaleza. Então, a atmosfera, né, o pastor falou aí que é o ar, né, que nós respiramos do ambiente. Então, a atmosfera é quando há um longo período, né, vamos colocar assim, de tempo que se tem o mesmo tipo de comportamentos, ou vamos colocar assim, de palavras, né? Um ambiente onde há muitas palavras negativas, onde há gritos, né? Onde há xingos, onde há murmurações. Então, essa atmosfera negativa, de uma forma repetida, né? Repetitiva, isso vai gerar um clima, né? Então, esse clima, né, nós podemos, eu creio que qualquer pessoa com o mínimo de discernimento que possua, né, quando a gente chega em um ambiente ou de trabalho, numa casa, então já é possível detectar o tipo de atmosfera que existe ali naquele lar. Por quê? Porque são comportamentos repetitivos, então isso vai gerar um clima. Né? E esse clima é que determina o ambiente em que as pessoas vivem. E nós podemos dizer, então, que a atmosfera gera um clima que cria as fortalezas, porque as fortalezas, elas são padrões de pensamentos. Então, aquele clima já é algo que está instaurado no lar, está instaurado nas mentes, nos pensamentos, né? Dos adultos, do pai, da mãe, dos filhos, né? Às vezes, no ambiente de trabalho, aqueles que exercem maior autoridade, então, conforme conduz
conforme é a administração, conforme se conduz o ambiente, então isso vai gerar um clima negativo ou positivo, de forma que isso vem determinar qual é, vamos colocar assim, a missão, né? Isso vai influenciar na missão da empresa, né? Na missão da família, o chamado daquela família, o desenho da família, porque quando nós falamos de desenho, a gente não fala apenas de desenho individual, porque nós temos a nossa individualidade, mas Deus nos chamou, né? Deus colocou, instaurou em nós um desenho específico para que nós viéssemos influenciar na sociedade, né? Assim como o exemplo de Jesus, o nosso desenho é para servir. Sim? Sim, correto. Entre a atmosfera e o clima é a cultura, que se estabeleceu na família, na empresa, nos negócios, por causa dos padrões de mentalidade, né, e de linguagem. Mas entre essa atmosfera interna e o clima, é importante, nós mulheres, eu vou tocar no ponto nosso das mulheres, é importante discernir o ambiente, né, como meu esposo disse, é importante discernir esse ambiente que está cultivando padrões que vão estabelecer o clima. Então, se queremos mudar o clima, temos que mudar o ambiente. Né? E aí entra o nosso compromisso espiritual, nosso compromisso de renovar a nossa mente na palavra para renovar o ambiente. Então, como meu esposo estava dizendo, o ambiente necessita ser de louvor, ser de esperança, ser de perdão. Tem que ser creditado nesse ambiente os valores do reino, né? Um ambiente organizado, um ambiente de ensino da palavra, um ambiente de comunhão no partir do pão, nas refeições, um ambiente de honra. Ou seja, o ambiente, né, tem que ser cultivado com os princípios que nós aprendemos na palavra e praticamos diariamente. Para mudar o clima, temos que mudar o ambiente. E aí requer de nós esse compromisso. Como a mulher que organiza, que prepara a mesa, prepara o cenário, limpa o ambiente, traz um cheiro agradável, traz os altos louvores, traz uma linguagem de respeito, né? De honra. Então, tem que haver alguém para trabalhar a renovação desse ambiente, né? Exercendo domínio nesse ambiente. E aí entram as donas de casa, as administradoras do lar, né? As mamães, as esposas, as filhas que já têm esse compromisso, né? De desconectar esses padrões, né? Aplicando princípios que vão trazer, né, um ambiente agradável, um ambiente favorável. Veja que importante, pastora Zezé, diz assim, que a pessoa que alcança exercer domínio no ambiente, ela determina a qualidade da boa semente que vai ser depositada e ela determina a colheita. Quem exerce domínio, a administração do ambiente, determina a sua colheita. A colheita é certa, né, do investimento, do que está sendo cultivado pelos louvores, pela palavra de fé, pela palavra de esperança, pelas orações de gratidão, não de lamento, né? Então, o ambiente é de suma importância para avançar as fases que se determina um clima de milagre, um clima de manifestação de poder. Que tremendo entender isso. O ambiente está relacionado com a força do cultivo. A nutrição para dar o nascimento. Aquilo que está sendo gerado requer um ambiente favorável, né? Um ambiente de confiança, de paz.
né? E para isso tem que haver um instrumento de paz. Quem é um instrumento de paz? O que vai prover paz, vai prover esperança, vai prover alegria neste lugar, transformar o pranto em esperança, em alegria. Que Sim. tremendo, né? Glória a Deus. Então vamos fazer aí, para a gente fechar, vamos fazer uma aplicação, né? Vamos fazer uma aplicação, primeiro pessoal. Então, se eu quero mudar você disse que se eu quero mudar o clima, primeiro eu tenho que mudar o ambiente. Então, vamos fazer pessoalmente, né? Porque nesses dias nós estamos falando a muitas pessoas que estão se indagando, né? Se procurando, principalmente nesse tempo que tem tido muita oportunidade de se olhar, de olhar para dentro de si, né? Passar mais tempo consigo mesmo. Então, vamos começar por uma pessoa, né? Vamos colocar assim, que quer conhecer a Deus, que quer conhecer a palavra de Deus, né? Uma pessoa que quer ter experiência com Deus, que quer ser um cristão, né? Que quer mudar de vida. Então, a primeira aplicação que nós faríamos nesse sentido, se você quer mudar o clima, primeiro você tem que mudar o ambiente. Então, essa pessoa tem que começar a fazer escolhas, né? A começar, vamos colocar pelo ambiente físico mesmo, né? Aquele exemplo, digo com quem tu andas, né? Eu direi quem tu és. Então, nesse tempo, nós estamos falando muito sobre a questão de receber Jesus como Senhor e Mestre. Então, se alguém quer entender de coisas espirituais, se alguém quer entender da palavra de Deus, se alguém quer tomar decisões em sua vida, para ter uma instrução divina, a primeira coisa que se deve fazer é voltar-se para a palavra de Deus, né? Receber a palavra de Deus. Mas vamos colocar aí também numa questão das influências, né? As influências. O segundo tópico aí, vamos colocar para nós, os cristãos. Né, os cristãos. Se nós queremos mudar o clima, é preciso mudar o ambiente. Né? Eu queria que você, o pastor Leandro, aquele versículo que quando Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Eu queria que você fizesse assim, uma pequena aplicação para nós, porque nós temos encontrado nesses dias muitas pessoas que já passaram por clínicas, né, de libertações, pessoas que já fizeram renúncias, que já confessaram seus pecados, né, que já confessaram diante de Deus as fortalezas psicológicas que veio, né, através da família, né, fortalezas, vamos colocar, nós colocamos aqui, genética, né, já confessaram diante de Deus. Então, são pessoas, assim, que entendem tudo acerca do tema, né, entre aspas, libertação. Eu queria que você colocasse para nós, assim, com clareza, porque a pastora Gabriela, ela falou aí sobre cultura, né, cultura. Então, se nós queremos mudar o clima, nós precisamos de uma cultura de ensino. Por que as pessoas passam pelas clínicas de libertação, elas fazem renúncias e elas continuam agarradas nos mesmos problemas? Voltam a ciclos repetitivos, como se a palavra não tivesse poder nas suas vidas, como se o sangue de Jesus não tivesse influência
de libertação sobre as suas vidas. O que você me diz a respeito disso? Então, pastora, primeiro do texto que você usou de referência de Mateus 11, 28, que diz: Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. É importante saber que Jesus, né? Ele tem um sistema educativo que nos leva a uma total restauração. Aleluia. Para nos restaurar de forma parcial, mas de forma total. Mas para isso, necessita, né, passar por todos os processos. Ninguém alcança isso de forma instantânea, de forma imediata. Né? Por isso que o reino de Deus tem a salvação, tem a libertação, tem a cura e tem a adoção e a reeducação. Teve uma vez que me impactou muito, quando eu estive na Jocum, em Curitiba, né? Estive fazendo um treinamento de formação de libertadores no ano de 2013. Passei um mês lá, né, estudando sobre esse tema. Primeiro porque eu precisava para mim. E logo eu queria entender mais sobre o que é que eu estava envolvido, né, em meio a tantos processos que não alcançava o resultado que eu esperava. Sim. Então, lá foi me dada uma chave muito interessante, que eu quero compartilhar aqui agora. Que a libertação em si corresponde simplesmente a 10% da novidade de vida que Cristo quer dar. 90% é correspondente à reeducação. Ou seja, se eu não aprender, né, um novo estilo de vida, se eu não aprender novos hábitos, se eu não aprender a viver de uma forma correta em Cristo, jamais eu vou viver a totalidade dessa vida de Cristo na nossa vida. Sim. Amém. Pastora, e o Leandro não citou a parte que Jesus diz, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para a vossa alma. E nesta última escola intensiva que nós participamos com o apóstolo José Bravo, do Peru, ele nos ensinou o que significa ser humilde e ser manso, né? Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eu queria que o pastor Leandro, eu sei que ele, né, vai explicar isso muito bem, completasse aí essa porção, pastor. Fique à vontade, pastor. Manso é uma pessoa humilde, né? Manso e humilde. Manso já é humilde, é um que deixa ser guiado, deixa ser ensinado, é um que se deixa formar, que se deixa moldar. Né? Talvez o pior dessa transformação que todos nós passamos e é necessário em Cristo é aprender a deixar muitas coisas para aprender como fazer as coisas de uma nova maneira. Né? Essa reeducação seja o desafio maior para todos nós. É abandonar algumas formas de pensamentos, alguns padrões de pensamentos, algumas formas do que nos foi ensinado. Porque, veja só, pastora Zezé e pastora Gabi, né, minha esposa, quando a gente começa a estudar a palavra, e o nosso apóstolo nos ensinou muitos conceitos, muitas coisas que a gente nunca tinha ouvido em nenhum lugar, né, e não para a glória dele ou da Moriá em si, mas que nos levou a pensar. Né? O que eu mais gostei na educação que nós recebemos é que nos colocava a pensar, não era algo mastigado simplesmente, mas algo que nos colocava a pensar. Então, certa vez, o apóstolo nos deu um significado do que significa endemoniado segundo as raízes hebreias. Endemoniado significa um que tem a mente dividida ou a mente partida. Né? Alguém que tem a sua mente dual. Né? Uma mente dual, que tem um ânimo dobre. Né? E a gente percebe que isso não é simplesmente uma questão da pessoa querer mudar, mas é abandonar toda uma cultura. Por quê? Porque houve uma formação segundo uma cultura, pensamentos dual, esses mundos, né, paralelos, como se fosse um mundo espiritual de um jeito, um mundo natural de outro. Né? Então as pessoas ficaram como desconectadas da verdade. E muitas pessoas não sabem se as suas curas
são espiritual, são natural, né? São natural, se são emocional. E nós entendemos que tudo isso está integrado. Está integrado. O apóstolo Paulo diz: santificai o vosso corpo, alma e espírito para a vinda do Senhor. Ou seja, nós somos um ser integrado, não se separa. Necessitamos de cura física, cura emocional e cura, né, espiritual. Amém. Só que o desafio é que muitas das vezes nós não sabemos como viver esta restauração, né? Como viver esta restauração. E inicia, né, com a reeducação, com o ensino que tem o poder e tem a autoridade para me transformar. Por isso que quando Jesus e João Batista, né, anunciam no Evangelho, é chegado o reino de Deus, nós podemos entender como sendo é chegado o reino, o sistema educativo que tem poder para transformar, para desfazer as obras das trevas, para colocar em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos. Ou seja, tudo isso é possível através do sistema educativo do reino, né? E se nós não nos comprometermos com esse sistema educativo, a transformação pode não acontecer na nossa vida. Sim. Amém, pastor, amém. Nós vamos fechar por aqui, né? Porque nós estaremos lançando essa transmissão lá no Facebook, o nosso compromisso, né, com amém. Os nossos amigos, irmãos, era exatamente no horário das 20 horas. E amém. Eu creio que nós chegamos a um ponto satisfatório, né? Porque nós finalizamos aí falando sobre a educação. Então, tudo vai culminar, né? Tudo fecha-se pela educação, né? Começa e termina, né? Como nosso livro base é o livro de Gênesis, o livro da genealogia, quando o próprio Deus disse, haja luz e houve luz, né? Então, no princípio do criar de Deus, ele mesmo já estabeleceu a luz, o conhecimento, o entendimento, a revelação que está no próprio Cristo, que é o princípio, que é o fim, que é o verbo vivo. Então, que é a palavra, ele é a palavra. Então, nele, se nós estivermos nele, ele é a luz do mundo. Então, esta palavra, que é o próprio Cristo, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Então, se queremos saber quem somos, para onde vamos, como estamos, Jesus é o fundamento. Não existe nenhum tipo de educação, não existe nenhuma outra maneira de desenvolver um ministério, né? Qualquer tipo de governo, que seja político, religioso, em qualquer área, né? A nossa família, ou o nosso próprio desenvolvimento, né? O desenvolvimento personal, se não nos fundamentarmos no ensino da palavra de Deus. Então, Jesus é a nossa instrução. Graças a Deus por este tempo, que você continue estudando a palavra, tá? Nós estamos aqui à disposição. Para vocês que não conheciam, está aí pastora Gabriela, pastor Leandro, fazem parte também do nosso ministério, né? Quando nós falamos do nosso ministério, nós não estamos falando exclusivamente de uma placa ou de uma denominação, até porque nós exercemos um ministério apostólico para contribuir com o seu crescimento, para contribuir com os demais ministérios, lembrando que nós já estamos numa etapa final, quando o próprio Deus tem convocado o seu povo, tem convocado a sua igreja como corpo de Cristo para servir uns aos outros, com o intento de estabelecer o reino de Deus na face da terra. E nós também acreditamos que nós estamos numa etapa muito importante, numa etapa final, onde Deus está chamando a sua noiva, Deus está adornando-nos com a sua palavra,
Então, é tempo de deixar os sofismas, é tempo de renunciar todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda influência de cosmovisão, e voltarmos diretamente para a palavra de Deus. Muitos de nós temos sido testemunhas de uma mentalidade, de uma funcionalidade que, na verdade, tem levado a um cansaço, a uma fadiga, onde os resultados não é o que Deus estabeleceu. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Podem contar conosco, amém? Shalom para você. Amém. Deus te abençoe. Shalom você é a todos. muito importante. Shalom. Muito obrigada. Obrigada, pastora Zezé. Até a próxima. Até a próxima. A paz do Senhor e a misericórdia seja com todos. Amém. Shalom. Amém. Shalom. Vocês fiquem aí que eu estou encerrando aqui